Eu não sei o que nós vamos conversar hoje, mas eu sei o que nós vamos fazer, né? Porque vocês viram que eu coloquei o telão ali e tal, então alguma coisa interessante vem por aí, pode ter certeza. E hoje eu acordei assim, e claro que todos nós temos dificuldades na vida, todo mundo tem, né, dificuldade na vida, até porque, como nós já conversamos, é isso que nos impulsiona a querer ser melhores, assim como a curiosidade que nos atiça a aprender, a crescer, a amadurecer. Não tem como nós aprendermos algo, determinada situação da vida, sem que nós não tenhamos curiosidade. Então é a curiosidade que faz com que nós avançamos um pouquinho mais rápido. Tem curiosidade de saber o porquê disso, curiosidade de entender como que isso funciona. Então é a curiosidade que te leva a novas descobertas, né? E hoje nós vamos ter uma aula assim meio que motivacional, assim, né? Para deixar as pessoas felizes, saltitantes, alegres, né? Porque chega de sofrer um pouco, né? Uma hora a gente tem que ter uma válvula de escape, algo que nos faça bem, para a gente poder reagir. E eu escolhi alguns filminhos, são 5, de 3 minutos, 4 minutos, não vai demorar assim, tá? Aqueles filmes de meia hora, que o palestrante não tem nada para falar, ele põe o filme, igual os professores na escola, que não tinha o que falar, colocava o filme do Van Damme, um filme que tem nada a ver com a aula, nada. Mas eu achava sensacional porque, né? Eu não queria ficar copiando na lousa aquelas coisas. Então eu vou mostrar uns filmes. Através desses filmes, vai despertar em cada um sentimento diferente, conforme esteja necessitando na sua vida, tá? Para que vocês entendam, cada um habita um mundo diferente, né? Então, conforme eu soltar esses filmes, em cada um de vocês vai despertar algo, um sentimento diferente, né? Como se diz, vai levantar a bola, vocês bater e fazer o gol, né? Porque nós estamos tão acostumados no nosso dia a dia a enfrentar tantas dificuldades, parece que é só dificuldade, parece que é só tristeza, só angústia. E às vezes é como aconteceu várias vezes aqui no centro, quando é a barra, nós atolamos o carro aqui e parece que não sai, né? Você atola em determinado caminho da sua vida e você atola e não sai, patina e não sai, você não consegue se mover, parece que não tem solução, não tem saída. E aí cada vez mais você vai desmoronando, você vai o termo andando para trás, né? Ou estaciona e fica naquele sofrimento, e você não consegue ver de repente uma saída para cá, uma saída para lá. Então, através desses filminhos, nós vamos sair um pouquinho dessa nossa realidade e vamos entrar em outra realidade, ou seja, são coisas que vocês vão ver e ouvir, que estão acontecendo com muito de nós aqui, só que esses filmes vai tocar o nosso coração e vai despertar algo bom em nós. Ou seja, uma motivação, uma vontade de vencer a si próprio, uma vontade de vencer as más inclinações, uma vontade de criar objetivos, perspectivas na vida, né? Então, são caminhos psicológicos que precisamos de um start de vez em quando. Por isso que nós precisamos de uma filosofia de vida, de uma doutrina, de uma religião. Precisamos acreditar em Deus, em Jesus, na luz no fim do túnel, porque senão a vida fica sem sentido. Nós precisamos ter um sonho, um objetivo de vida, senão tudo que nós passamos, as amarguras, as tristezas, elas ficam sem um peso, sem um valor, sem que tenha uma importância comum para todos nós. Ou seja, por que eu sofro tanto, né, Mariodex? Por que eu sofro tanto? Por que eu choro tanto? Mas será que os momentos da sua vida, desde que você nasceu, é só de tristeza? E os momentos de alegria? Será que você olhou para trás e viu quantas dificuldades que você conseguiu passar por cima delas e você saiu mais maduro, né? Bem mais maduro do que antes? Você consegue buscar no seu consciente, no seu inconsciente, essas memórias das coisas boas que você viveu? Ou você fica naquele vício, naquele ciclo vicioso de somente trazer as coisas ruins que você viveu? Eu não sei o que, eu passei por isso, eu vivi isso. Sabe, é mecânico isso nós. Nós buscamos somente coisas ruins para pensarmos. E esquecemos as coisas boas. É a mesma coisa quando estamos desesperados, que estamos lá sofrendo, e o travesseiro é o nosso, né, amigo de desabafo, e a gente vai e conversa com Deus e pede. Na hora que você consegue, você não lembra de Deus nem a pau, Juvenal, né? Você não lembra de agradecer. E tão mais quanto importante a pedir é agradecer, né? Você aprendendo a agradecer, você vai criando humildade, respeito, carinho, né? Não é aquela história, eu só preciso de Deus na hora que eu estiver triste, na hora que eu estiver mal, na hora que eu estiver desesperado. Não precisa ser assim.
nós temos que ter Deus, Jesus, a espiritualidade, como nossos amigos. Nosso Pai, Deus, Jesus, nosso irmão mais velho. E assim é a nossa vida. Como nós temos nosso irmão do dia a dia, sabe, carregar isso dentro do nosso coração, porque é isso que vai ajudar com que aprendamos a nos libertar dessa ignorância, que é um vício. O que nós vivemos hoje em dia é um vício, um ciclo vicioso, sabe, de tristeza, de perdas, de muitas coisas que sempre nos põem para baixo. E é difícil alguém que chega e fala uma palavra boa para você. Geralmente a pessoa vem e desce o cacete, né? Se você vai falar de uma pessoa, a pessoa desce o cacete na pessoa. A pessoa nunca vai vir para você, não, calma. Vamos olhar os dois lados da moeda. Vamos saber o que a outra pessoa tem a dizer. Vamos perguntar, vamos questionar. Não, você já desce o cacete, né? Nossa, aquela pessoa lá está me devendo, não sei o que. A outra, aí você fala com a pessoa, a pessoa fala, mas é deve, olha, aquela pessoa não presta, porque não sei, você nem sabe. Não presta, que não sei o que, olha, ela é vagabundo, vagabunda, não sei o que. Mas de repente aquela pessoa ali que vai te ajudar em determinadas situações mais difíceis da sua vida, e não aquela que você está ajudando a castigar aquela outra pessoa. Então nós temos sempre que ter essa disciplina, esse equilíbrio dentro do nosso coração. Por isso que nós nascemos com o bem e o mal dentro de nós. Você escolhe aquilo que melhor você esteja no momento em sintonia. Então eu vou passar alguns videozinhos. Esses vídeos vai dar alguns starts na cabeça de vocês, vocês vão perceber. Vocês vão se sentir pessoas felizes, alegres. O mundo vai ser cheio de carneirinhos pulando a cerca. Vocês vão esquecer o mundo lá fora. Vocês vão esquecer que vocês devem lá no Grupo Joia, que tem um carnê de 36 pagamentos, uma blusa que você nem usou ainda. Aquela blusa de frio que está cheio daquelas pedras que não deixa. Qual que é o nome daquelas pedras que põe? Pedra úmida? Como é que é? Na fitalina. Você está lá, você comprou aquela blusa do Grupo Joia, que você nem começou a pagar, e agora veio, está vindo de frio, você vai começar a usar. Enfim, vocês vão perceber como que nós estamos mais sintonizados com coisas ruins do que com coisas boas. E porque nós queremos. Porque nós queremos. Por quê? Nós só enxergamos maldade, dificuldade, pessimismo em tudo. Em tudo. E nós, todos os dias, desde que acordamos, nós temos a oportunidade de sermos felizes. É só nós entendermos os sinais ao longo da vida. É orar para Deus e ter o coração aberto para entender esses sinais. Porque Deus, como vocês sabem, ele não vai vir no trenó, ou no jatinho, ou helicóptero, sei lá o que ele vem aqui. E vai falar, minha querida, aqui os seus problemas, a solução é isso. Não, ele vai usar de outras pessoas que estão perto de você para te responder as suas orações, para te ajudar. Pessoas geralmente que estão preparadas para isso. Ou de repente não, pessoas que de repente você descarta, que você não gosta, que você maldiz. Geralmente aquela pessoa que vai ter uma palavra, uma frase que vai te libertar da sua própria ignorância. E nós não percebemos. E por que Deus faz isso? É porque você precisa aprender a amar o seu próximo, como Jesus pediu. Então ele não vai vir trazer tudo mastigado, ele vai usar aquela pessoa que você desaprova para te ensinar. E nós, quando vemos uma pessoa que nos desaprova, o que nós fazemos? Não queremos conversar, não queremos lado, não queremos dar atenção, não queremos nem ver a pessoa na frente. Né? E tem uma explicação muito óbvia que é o seguinte: o seu inimigo, ele vai mostrar as suas falhas, os seus pontos fracos. O seu amigo, geralmente ele não vai porque ele está muito envolvido e porque ele gosta de você. Mas se você aprender a ouvir o seu inimigo, aprender a entender, você vai se melhorar através do seu inimigo. Ele sem querer vai fazer um favor de te ajudar. Você vai começar a enxergar coisas, falhas em você que você mesmo não vê. Aí é que tá. Então, para começar, nós vamos pôr um jogo de luz aqui, de boate, com estrobos, negócio, né? Mas enquanto você tem que dar a volta na mesa aqui. Mas cadê o...
Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Esse vídeo foi para exemplificar e trazer um pouquinho a nossa realidade, a nossa consciência. Vocês viram como que é totalmente diferente quando tem algo, quando tem um negócio planejado, uma trilha? Enfim,
quando as palavras tocam o nosso coração, como que é diferente a nossa percepção? Seria totalmente diferente se eu pegasse o texto que esse homem diz, que é o Flávio, e viesse aqui falar para vocês igual eu estou dissertando aqui. Seria totalmente diferente. Vocês não teriam o mesmo impacto de percepção como teve o vídeo, com a musiquinha, com as imagens. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos criados assim. Nós precisamos que o nosso coração seja tocado. Nós ainda não conseguimos despertar isso dentro do nosso consciente, de aprendermos a ser autodidáticos, né? Autocuráveis, autossustentáveis, como disse ali. Nós esperamos e somos dependentes de tudo, dependentes de sentimento, dependente das outras pessoas. Eu digo dependente das outras pessoas, seja em termos de relacionamento, familiar, de tudo. Quantas pessoas já dizem, poxa, eu quero que a outra fulana me faça feliz, eu quero que o fulano me faça feliz dentro de um relacionamento, né? A família também, quando o ente querido desencarna, ou parte, vai viajar, fica aquela tristeza. Por quê? Nós somos totalmente dependentes dessas pessoas no nosso dia a dia para sermos felizes. E nós temos que ser autodidáticos, como foi dito ali, né? Temos que aproveitar o nosso tempo ao máximo, procurando fazer coisas que despertam o melhor dentro do nosso coração e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas, como havia dito no começo, nós sempre olhamos as coisas negativas da vida. As contas que eu tenho a pagar, mas você não olha o dinheiro que você tem a ganhar, né? As doenças que vêm visitar, mas você não presta atenção no que está provocando essas enfermidades em você. As pessoas que te desaprovam e não gostam de você, ou têm um certo receio de você, mas o que você provocou para essas pessoas terem essa imagem de você? E o que você faz para reverter essa imagem? Então nós todos somos autodidáticos o suficiente para controlar a nossa mente e para sermos felizes. Para termos problemas na vida, sempre vamos ter. Mas que possamos ser felizes. Sabe? Que não possamos somente ficar nesse mundo de tristeza. Porque não adianta, como foi dito, nós ficarmos inertes, parados, né, num canto, esperando que as coisas se resolvam por nós. Jamais isso vai acontecer. Jamais. O primeiro vídeo que eu mostrei começa falando em relação à luz, né? O homem inventou a luz, não sei quem que inventou a luz, para dizer para vocês aqui agora. Mas inventou a luz. Teve um ser muito inteligente que inventou o fogo lá, na época das cavernas. Foi o Quebra-Galho? Você, Quebra-Galho? Você estava lá, o Quebra-Galho que inventou o fogo. Se essas pessoas não tivessem se despertado, nós não teríamos uma vida muito mais fácil que nós temos. E Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, diz que a tecnologia que nós temos hoje veio para que possamos ter mais tempo para nós próprios, com as pessoas que amamos, para crescermos como pessoas. E parece que no nosso dia a dia nós estamos usando o nosso tempo para quê? Né? A tecnologia ela serve mais para... Né? Você quer falar uma receita? Não, quem inventou a luz? Quem fala inventou a luz? Então fala. Eu gosto de fazer assim porque as pessoas ficam com medo de conversar quando eu falo. Mas eu não digo não. Quem inventou a luz? Você prefere? Tomás Edson. Deus abençoe Tomás Edson. Deve ter morrido eletrocutado no teu vídeo que ele veio, né? Isso daí, mas não lembro. Eu sou descartável. Eu só uso o que eu vou... que vai servir para mim na minha vida. O que não servir, eu não... Ele estudou. A luz não deu serviço. Não, a luz serve. Mas ele foi o criador da luz. Então continua. Aí eu colocou a jaqueta dela da sua Miranda aqui no centro. Todo mundo gosta do frio, né? Porque a gente põe a blusa de frio e a gente se sente abraçado, sabia? É verdade. Vocês pensam nisso na casa de vocês? Você estava sem blusa, eu fiz pior blusinha. Não, eu só baixei a manga aqui. E eu esqueci o que eu ia falar. Sensacional, minha cabeça é tão grande e o HD é tão pequeno. E o inventor do avião, do Santos Dumont, que coisa mais bonita aqui? Pronto, agora É isso aí, sensacional. Mas o que eu quero dizer, gente, pessoal, é o seguinte, retomando aqui, né, nosso momento feliz aqui, com a Ilha do Furacão. Não, vamos falar sério agora, né? Senão começa a conversar, igual sala de aula, tem que pegar e dar palmatória lá, né? Dá a mão para bater de régua. Mas tudo isso que eu estou dizendo é que nós não temos consciência disso no nosso dia a dia.
Nós somos muito reféns de nós próprios. Eu estou tentando explicar isso com o vídeo e tentando usar um linguajar bem popular para que possa despertar em cada um de vocês que nós somos conscientes e que nós temos capacidade de nos ajudar com determinadas situações que nos deixam tristes. Sabe? E essa tristeza, a gente fala, mas não adianta você falar isso, mas não é. Se nós não começarmos a não despertar algo bom no coração das pessoas, nós nunca vamos ser pessoas boas, felizes, alegres. Claro que nós vamos ter dias, né, de altos e baixos, é comum e precisamos desses dias. Mas se nós não ensinarmos como os passo a passo, não ensinarmos o caminho, a gente sempre vai perder para o tempo. Porque o tempo vai passando, aquela amargura. É a mesma coisa daquela pessoa que é orgulhosa. Ela não quer dar o braço a torcer, não quer ir atrás, não quer conversar, mas também quer que a pessoa venha conversar com você, né? O orgulhoso é assim, né? E aí a pessoa sofre, e quem está do outro lado também sofre, todo mundo. E com isso o tempo vai passando, passa uma primavera, passa um verão, um outono, e vai passando e o orgulhoso não vive. Ele fica ressentindo aquela mágoa, aquela tristeza, e fica fazendo mal para ele próprio, para as pessoas que estão ao redor, para aquela pessoa que de repente está esperando uma resposta. E o tempo vai passando. Porque o nosso tempo é muito pouco. Hoje é segunda, amanhã é terça, vai passar assim rapidinho. Daqui a pouco já é festa do peão, já é Natal, começa tudo de novo. Né? E aquela história, 1º de janeiro eu vou começar, vou mudar minha vida, vou emagrecer, vou fazer jejum, vou tomar chá verde, amarelo, azul, colorido, chá arco-íris, para eu emagrecer. Mas nós nunca damos continuidade ao que nós falamos. Por que, Kleber? Agora eu lembrei o que eu estava falando do furacão. Esqueci de novo. Sobre a primeira filmagem. Alguém não quer que eu fale. Te juro que eu esqueci. Deve ter algum no computador da minha cabeça. Ele falou, opa, isso não, delete. Vai. Daqui a pouco eu lembro disso, não vai escapar não. E tudo isso nós vamos vivendo, e o tempo vai passando, e o tempo é curto. Daqui a pouquinho os cabelinhos estão brancos igual do quebra-galho. Sabe? Você deixou de viver experiências que você, né, queria e não viveu. Estou falando de usar droga não, viu, gente? Eu sou feliz com o meu cabelo que eu tenho. Parabéns, obrigado. Nem tem uma pessoa feliz no auditório, senão como é que faz? Então o tempo vai passando e nós não aproveitamos aquela história. Nós deixamos de dizer coisas às pessoas que nós amamos. Nós deixamos de fazer coisas porque o nosso tempo não deu. Né? E como eu havia dito no começo, Joana de Ângela, através de Divaldo Franco, fala que a tecnologia de hoje veio para nos dar mais tempo, para ter mais tempo conosco mesmo, com as pessoas que amamos e aproveitar a vida. Porque imagina aquela época, era máquina de escrever, datilografia, né? Hoje tem computador, impressora, smartphone e tudo. Então isso tudo ajuda muito a nós vivermos a vida, a ter mais tempo para nós, para nos divertir. Mas ao contrário disso, a gente quer trabalhar mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer fazer tudo demais. E esquecemos desse tempo que era para sobrar para a gente aproveitar a vida e não vivemos. Então esse vazio, ele existe dentro de cada um de nós, toda vez que você deixou de aproveitar a oportunidade, que são as suas raízes. De estar com as pessoas que você ama, de estar com as pessoas que te fazem feliz. Né? E isso é muito importante para cada um de nós, porque em determinado momento da sua vida, você vai buscar isso nos seus arquivos inconscientes e você não vai ter. Você vai estar cercado de tecnologia, vai ter 5.000 amigos na sua rede de relacionamento, mas cadê aquela pessoa para você abraçar? Para você desabafar? Para você contar uma história sua? Para você pedir uma opinião? Como é que faz? Não vai ter aquela pessoa de perto de você. E é a hora que você entra em contradição do mundo. Como que eu tenho 5.000 amigos, mas eu me sinto tão sozinho? Estou cercado de tantas pessoas, mas eu me sinto tão solitário. E nós não fomos feitos para viver solitários, sozinhos. Caso contrário, ia ter só um Kleber, um só Marô, enfim. Cada um ia ter o seu mundo e viver naquele mundo. Mas inconscientemente nós temos esse mundo na nossa cabeça. Que vivemos naquele nosso mundinho fechado, excluído de tudo. Né? Quer uma prova disso? Então vamos ver aqui mais um videozinho. Eu vou passar um trailer de um filme que chama Sim Senhor. Quem já assistiu? Legal pra caramba. 4 pessoas só assistindo. Todo mundo vai entender, brincadeira. Esse filme é do Jim Carrey, é uma comédia. Vocês podem perceber, em todos os filmes de comédia, sempre tem uma lição muito legal para a gente aprender. Toda situação que nós vemos na vida, a gente pode ver aquilo como entretenimento, como divertimento,
ou com uma reflexão construtiva, enxergar muito mais do que aquilo está passando para nós. Esse filme eu vou mostrar é um rapaz que a namorada dele largou, a mulher dele largou dele, e ele se isolou no mundo. Então tudo que era dito para ele, ele dizia não quero, e com isso ele ia perdendo oportunidades de ser feliz. Por que, Kleber? Porque uma coisa sempre leva a outra. Sabe? Uma coisa sempre vai levar a outra. Eu cheguei até o centro porque eu conheci o Juliano, trabalhava com ele, e um dia eu falei que eu gostava e expliquei. Então eu cheguei até aqui e agora estou aqui, feliz e saltitante. Caso eu não tivesse manifestado e conversado, não tivesse conhecido o Juliano, eu não estaria aqui. E assim cada um tem a sua história de vida de uma coisa que chega, que acontece e que leva a outra. Os pais de vocês, vocês mesmos, teve uma pessoa que você conheceu, que te apresentou aquela pessoa e assim foi formada a sua família. Então, é através do sim, você ir buscar, dar oportunidade para a vida, que as coisas acontecem, que a máquina gira. Então, se você ficar naquela inércia, trancado no seu mundinho, sem dar ouvidos para aquela pessoa, sem procurar ouvir, entender o que aquela pessoa quer dizer, você nunca vai entender as respostas das suas orações e você nunca vai sair daquele mundo pequenininho que você vive. Então, nós temos que dizer sim, que buscar, sabe, de dar oportunidade para as pessoas e para nós também. Tem que apagar a luz. Cal Allen é chamado ao dever. Eu não sou soldado, Norman. Eu vou dar uma festinha lá no meu AP. Nós somos Esparta! Não. Você tá sempre dando desculpas. Não mesmo. Se você não mudar de vida, vai terminar virando um cara solitário. Você diz não para a vida e assim você não está vivendo. Você não tem uma namorada. Já está indo? Toda vez que se apresentar uma oportunidade a você, você vai dizer... Sim. Tá, peraí, então pra tudo tem que dizer sim? Nós vamos ficar ou não? Já experimentou? É legal. Eu quero aprender violão. Sim, eu quero aprender coreano. Nunca perca uma oportunidade. Pode surgir de várias formas. Você quer uma carona? Nisso aí? Você acha que eu tô indo muito rápido? Não. Eu acho que você devia correr mais. Porque se a gente bater, pelo menos eu morro. E ela é espontânea, é peituda, é completamente o oposto de mim. Tá. Consegui! Posso fazer de novo? O que foi? Esta fantasia. Venha com seu personagem favorito de Harry Potter. Tô nessa, Norman. Puxa, fantasia muito legal. É, a que sobrou na loja era pra crianças. O mundo é como um playground. Hello? Mas depois a gente esquece e perde essa alegria. Se eu gostaria de aumentar o tamanho do meu... Não preciso disso. Se você não corta as cabeças direito, então fica tudo misturado na massa. Alguém desmaiou na sessão de degola. E aí, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para fazer uma declaração e declarar aqui para todos. Então, como eu estava dizendo, eu resolvi fazer esse vídeo para declarar para todo mundo aí que eu não aguento mais. Eu estou abrindo mão do meu ministério pastoral, do meu trabalho com jovens. Eu estou abrindo mão de toda a minha ligação com o ministério. Eu estou fechando, não estou mais... Acabou o projeto Mudando o Mundo. Eu não aguento mais a pressão, não aguento mais o que anda acontecendo. Eu sou ser humano, sou humano, e as pessoas projetam na gente uma pessoa, né, às vezes esperam uma coisa da gente, a gente é falho. Então eu estou fazendo esse vídeo para dizer para vocês que eu cansei, eu não aguento mais, entendeu? Não vale a pena. Não vale a pena não, é muita ingratidão, é muita falsidade. Dentro da igreja é muito problema, é muita gente, sabe? Você ouve coisas que você não gostaria de ouvir, você... Bom, é isso aí. Eu só quero deixar bem claro para vocês que acabou.
Alô? Alô? Oi, meu amado. Quem fala? Ô, Adriano. Paz, filhão. Tudo na benção. O que manda? Desculpa incomodar aí o senhor, né? Nada. É que eu tô chegando pra ir pro senhor pra dizer que eu tava aqui, que eu tava com o cara aqui orando. Sei. Lendo a palavra de Deus aqui. E Deus me incomodou. Então, pessoal, eu tô com o meu coração pra comunicar com o senhor. Só pra dizer que o senhor é importante pra mim, pastor. Amém, filho. O senhor é uma diferença na minha vida. Bem, filhão, você quer uma bênção na nossa vida. Não, pastor, mas o senhor através do amor de Deus aí, talvez eu nem estaria na presença de Deus hoje, eu acho que isso, filho? Eu tenho largado tudo, né? Deus é bom. Eu tô indo mais agradecer, pastor. Pastor, você é uma bênção na minha vida. Eu que agradeço, filho, por você ter ligado nessa hora aí, foi Deus. Desculpa incomodar, não é incômodo não, filho, fique com Deus, abraço. Abraço, pai, tchau, tchau. Estava pensando em... A gente às vezes pensa em tanta besteira. Pensa em falar tanta coisa, em tomar tanta atitude precipitada. Às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade, tanta luta. São tantas as aflições que passam no nosso caminho que às vezes dá vontade de largar tudo, dá vontade de chutar o balde. Mas eu louvo esse Deus, cara, porque Deus ele é maravilhoso e Deus ele tem os seus meios de escape na nossa vida. Na hora que parece que o barco vai afundar, parece que a tempestade está vindo, parece que as coisas não vão dar certo, Deus vai e vem com a palavra dele, conforta o nosso coração, cara. Assim como esse vídeo que você está assistindo, como foi essa ligação. Talvez você está assistindo esse vídeo e esse vídeo está sendo um meio de Deus intervir numa atitude errada que você não vai cometer, numa bobeira que você está pensando em falar, ou abrir mão de algum sonho, de algum projeto que você tem conquistado, tem corrido atrás e parece que está difícil. Deus mandou gravar esse vídeo, querido. Deus me deu direção para gravar esse vídeo para dizer para você: não para, querido. Não desista do teu sonho, não desista dos teus projetos, não desista do seu ministério, da sua vida, da sua família. Não desista daquilo que Deus te deu, cara. Não desiste não, porque ainda que seja a dor seja muitas vezes insuportável, ainda que a tristeza, a angústia venham tomar conta do teu coração, eu quero dizer para você que Deus sempre dá o escape. E o escape de Deus para agora está sendo esse vídeo para a tua vida. Deus manda dizer para você, meu querido, que está assistindo esse vídeo, como boca de Deus, Deus manda dizer para você: não desista dos teus sonhos. Você está falando, mas está doendo demais. Deus manda dizer mais um pouco então. Ei, filho, eu quero que você saiba que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, quando você não aguenta mais, aí eu estou fazendo força na tua vida, aí que eu te faço forte. Então, querido, que você possa compreender que não é a hora de você abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, de tudo aquilo que um dia você sonhou em realizar para a tua vida. Você possa entender que Deus tem algo muito maior e muito melhor para você. Não desiste, não para não, querido. Você não está assistindo esse vídeo por um acaso. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você puder, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra de Deus. Não é para fazer moda, mas se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe diretamente para essa pessoa, para abençoar a vida dela. E eu quero declarar que o projeto Mudando o Mundo está só começando e ainda tem muita coisa boa para acontecer. Deus abençoe você e até a próxima Mudando o Mundo. Valeu, tchau, tchau, fica com Deus. Presta atenção. Bom, você é o vídeo do Sim Senhor e do pastor, né? Do Sim Senhor. Ou seja, toda vez que nós temos um problema, uma dificuldade na nossa vida, a gente sempre estaciona e fala: eu não quero vivenciar mais isso, eu não quero mais participar disso, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Por quê? O medo de sofrer é tão grande que você não quer tentar novamente. Por quê? O medo de se machucar é muito maior do que o medo de conseguir aquilo que você quer. Novamente, damos vazão ao negativismo, ao pessimismo. E não vazão à alegria, à vontade de vencer. Né? Que é um exemplo nítido? Relacionamento, homem ou mulher, enfim. Quando termina, fala: não, nunca mais eu quero me envolver com outra pessoa, nunca
mais. Passou a semana, tá lá com os olhos brilhando de novo, né? Aí o pau quebra. Aí não, amor é lindo, aí vai, toma mais uma, agora nunca mais. E assim vai. E assim nós somos feitos de sentimentos, carne e osso. Nós não conseguimos nos domar. Não existe essa história, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Quando diz em relação a sentimento, nós somos ainda muito criancinhos para aprender a controlar isso. Sabe, aquela história, ninguém pede para se apaixonar, ninguém pede para isso. Não pede mesmo, é porque as coisas se completam, né? Nós somos tocados por determinadas situações e cada pessoa tem a facilidade de tocar o nosso coração, provocando a alegria, a bondade, como também a ira e a raiva, né? E assim como foi dito o pastor, ele poderia desistir. Mas na hora que ele estava desistindo, desabafando, e quantos de nós aqui no nosso dia a dia não paramos e falando, eu não quero mais fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não quero mais participar disso, eu vou largar a mão de querer ser aquilo que eu quero, e vou largar a mão disso e joga tudo pro ar. Quando de repente falta tão pouco para você conseguir alcançar aquilo que você quer. Né? E foi uma ligação de um irmão dele, da pastoral dele, que ligou, ó, pastor, pedi para te ligar, tal, que eu senti que você estava precisando de uma palavra, e foi essa palavra que fez com que despertasse alegria no coração dele. Vou contar uma história rapidinho, porque o nosso tempo é pouco, por isso nós temos que começar às 7h30. Temos muita coisa para aprender. É uma história verídica, como eu sempre trago aqui, as coisas eu falo para vocês são verdadeiras. Num domingo eu estava em Colômbia, na cidade dos meus pais, e no sábado meu pai foi buscar um refrigerante e uma cerveja num bar de esquina, à beira da rodovia de Colômbia ali. E só depois, na segunda, no domingo à tarde, que meu pai foi me contar isso. Ele chegando lá, ele me falando, ele encontrou uma mulher do cabelo encaracolado, e a mulher estava tomando cerveja, né? E acabou a cerveja dela, e o dono do bar pediu, Maurício, você pode levar essa cerveja para aquela mulher para mim, por favor? Ele pegou e levou, aqui senhora, está aqui sua cerveja. Aí ela falou, você não quer beber comigo, tomar um pouquinho? Ele falou, não posso, porque eu tenho que ir embora, tal. Mas está tudo bem com a senhora? Ela falou, não, está tudo bem, eu vim de Barreiro, só aqui para esclarecer um pouquinho a minha mente, que a minha mente está muito perturbada. Ele falou, ah, tá, mas está tudo bem, posso te ajudar alguma coisa? Ele falou, ah, não, melhor não, mas obrigado, viu? Ele voltou para casa. Isso eram às 3h30 da tarde. Às 5 da manhã foi encontrado um corpo no Rio Grande boiando, de uma mulher. Quem que era a mulher? Exatamente. Aquela mulher que meu pai havia conversado horas no dia anterior. Ou seja, não que meu pai seja uma pessoa má ou seja insensível, mas faltou um pouquinho mais de doação. Se ele de repente dá uma palavra e toca o coração daquela pessoa, mesmo que fosse com uma brincadeira besta, ele ia conseguir despertar naquela pessoa a força de vontade de desabafar. Aquela pessoa ia desabafar, ele ia saber a situação e de repente uma palavrinha, igual foi dito no telefone, que ele falasse para essa pessoa, ele ia evitar o suicídio daquela mulher. Infelizmente não foi possível isso. Mas para vocês terem noção como que nós somos importantes na vida de cada um, é uma corrente. Se fosse um de nós, qualquer outra pessoa que conseguisse despertar algo no coração daquela mulher, ela de repente estaria aqui com a vida estabelecida e assim por diante. É a mesma coisa das pessoas que chegam aqui no centro. A nossa responsabilidade, de todos nós. De repente uma pessoa vem esperando uma palavra de amor e sem querer a gente solta uma palavra que deixa a pessoa com a cabeça complicada. E ela vai lá fora e comete o suicídio. Então foi algo assim que me focou muito, assim, eu fiquei assim, estarrecido, e falei, poxa vida, imaginando, caramba, porque se tivesse feito alguma coisa, tivesse falado alguma coisa a mais, de repente aquela pessoa não teria se suicidado. E ela se suicidou, infelizmente. Isso que eu estou falando para vocês é um fato verídico. É um fato verídico. Quem quiser pode buscar nas notícias da mulher, enfim. Eu não soube depois quem era a mulher, nem nada, enfim, mas infelizmente aconteceu isso. Então, olha só a importância de todos nós na vida de todas as pessoas. Aquela que nós não conhecemos, aquela que nós aprovamos, desaprovamos. Às vezes chega uma pessoa para conversar com você, e ela começa a puxar assunto e não sei o quê, e de repente você nega aquela pessoa. Você exclui ela, não dá atenção. De repente aquela pessoa pode ser as respostas que você precisa, ou de repente você pode ser a resposta que aquela pessoa precisa. Por isso que eu digo, quando nós oramos e conversamos com Deus, Ele usa outras pessoas como instrumento para ajudar aquelas pessoas. Imaginem só, quantos espíritos perturbadores estavam do lado daquela mulher e quantos espíritos de luz estavam do lado daquela mulher. O desenho animado, o capetinha e o anjinho.
né? Então, se de repente você dá um start, toca o coração daquela pessoa com uma palavra boa, ela ia pegar aquela positividade e ia dar vazão. Mas como ela se sentiu inércia, desprovida disso, ela foi cometendo o suicídio. Eu acho que foi umas 4h30 da tarde, o corpo foi encontrado por pescadores, eram umas 10, 11 horas, 11h30 da manhã do outro dia. Então, quantas pessoas que nós temos no nosso dia a dia que nós desaprovamos, porque nós não damos atenção, que nós não ligamos, não estamos nem aí? Quantas pessoas que precisam de um oi, simplesmente para você dizer, de um abraço, de um aperto de mão? Para você é pouco, mas e para aquela pessoa que está recebendo? De repente é o muito que ela necessita. E a pessoa, às vezes, por estar fechada no mundo dela, como eu disse, dizendo não para tudo, ela não consegue perceber isso. Por isso que nós temos que ter mais atenção a tudo que está ao nosso redor. Nós somos autodidáticos o suficiente para sermos felizes e fazer as pessoas felizes. Não precisa somente usarmos o lado negativo da nossa vida para a gente viver. Use o lado positivo. Mesmo que você veja que está dando tudo errado, use o seu lado positivo, tenha fé. A fé, ela funciona quando tudo está ruim. Quando tudo está bem, quando tudo está funcionando e tudo está bem. Não adianta você bater no peito, eu tenho fé em Deus, eu leio o Evangelho, eu leio a Bíblia, mas na hora do aperto você xinga aqueles no mão, você não está nem aí para nada, você não ouve as pessoas, você descarta as pessoas. Sabe? Então são nos momentos difíceis que temos que utilizar da fé. O que é a fé? É a luz no fim do túnel. É acreditar que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar por mais ruim que esteja. Isso é a fé. Não é aquela coisa, eu tenho fé que vai, mas a fé é por palavra. A fé tem que ser o sentimento. Palavras sem sentimento são só palavras jogadas ao vento. Qualquer um fala, até papagaio fala, mas sem sentimento não vale de nada. Nenhuma oração vale de nada. Então que aprendamos a ouvir os nossos instintos, os sinais ao longo da vida. Nós não somos nem mais nem menos que ninguém. Sabe, todos nós estamos aqui no mesmo barco. Cada um com a dificuldade, sim, mas cada um com uma determinada dificuldade que é necessário para a sua vida. E se nós ficarmos fechados nesse mundo, só triste, desesperado, angustiado, só reclamando, o que vai resolver? Igual a pessoa está com calor, fala, nossa que calor. Aí depois, nossa que calor. Com coisa que ela fala 10 vezes, nossa, estou com calor, vai diminuir o calor. Não, senhorita? Você faz isso, né? Faz. Não vai diminuir. Eu vou se reclamar, nossa, meu pé está doendo. O povo reclama, nossa, minha cabeça dói, minha cabeça dói, minha cabeça dói. Esse é o remédio para parar a dor da sua cabeça e falar que a sua cabeça dói? Toma um analgésico. Toma um analgésico, um remédio, vai no médico. Isso vai resolver. Não vai adiantar você ficar lá sendo, minha cabeça. Só vai piorar a sua dor de cabeça. Então isso que nós temos que entender. Não somos mais criancinhas que o pai e a mãe estão ali passando talquinho. Falando, toma meu filho o remedinho. Somos adultos. Tá? Já que tá legal a sessão interativa aqui de cinema, vou passar um videozinho. Eu acho que vocês perceberam que toda vez que eu vou falar, eu toco nesse assunto. Da influência de quando nós somos crianças, que a gente era criança, o quanto isso tem influência nos dias atuais, né? Porque nós somos formando a nossa cabeça como crianças, e nós somos aquela criança revoltada, o adulto revoltado que um dia foi criança, né? Por N motivos. Sabe? Nós crescemos acreditando em tal coisa, nós crescemos alimentando tal situações, e quando somos adultos que não tem o pai e a mãe para resolver as intrigas por nós, nós não damos conta, não aguentamos, choramos, ficamos tristes, desesperados, né? Então eu vou passar um videozinho aqui agora, que conta a história, como é importante você ter uma lembrança sadia de quando você era criança, e o quanto isso vai refletir na sua vida adulta. Vamos lá então para mais um. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso,
é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Pai, estava agora olhando pela janela. Tentava antecipar sua chegada. Fiz isso muitas vezes quando era criança. Outro dia fingi que dormia e esperei você vir me cobrir. Mas percebi que isso não era mais possível. Estava aqui nesse quarto sozinho. Lamentava os dias em que fui rude com o Senhor. E das inúmeras vezes em que precisou de mim, eu não estava lá. Lembrei-me então dos tempos de criança e adolescência. Quando, apesar de todos os seus problemas e cansaço, você sempre arrumava tempo para ir até a minha cama. Simplesmente para ver se eu estava bem. Colocava as mãos sobre minha testa para ver se eu estava com febre.
ajeitava o cobertor. Às vezes deixava algumas moedas embaixo de meu travesseiro. Eram poucas naquela época e, com certeza, sem muito valor. Mas hoje as desejo como se fossem ouro. Porque esses simples gestos não saem da minha cabeça. Achava que era forte, mas tudo isso me enfraquece. Quando você saía para trabalhar ou viajar, eu ficava apreensivo. Nunca lhe contei, mas meu coração doía de saudades. Pedi a Deus que lhe protegesse e lhe trouxesse de volta. Você sempre voltava. Sofrido, abatido, sujo, mas voltava. Hoje fico pensando, será que os meus filhos sentem a minha falta como eu senti a sua? Será que sou importante para eles, como você foi e ainda é para mim? Será que consigo transmitir a eles os mesmos valores que aprendi com você? Também me pergunto, se você é tão importante para mim, por que às vezes eu o esqueço? Por que não tenho tempo para lhe dar um simples alô? Por que às vezes não consigo retribuir o seu carinho? O engraçado é que hoje tenho tudo que você nunca pôde ter. Casas, apartamentos, carros, dinheiro. Por que nada disso é seu, se você merecia tanto? Você me carregou no colo muitas vezes. Pegou filas e filas para um atendimento médico. Pediu dinheiro emprestado para me alimentar. Até vendeu sua casa quando tudo estava difícil. Por quê? Hoje lhe vejo frágil, com a coluna desgastada pelo tempo, a pele queimada pelo sol. Seus 70 e tantos anos lhe deixaram indefeso. Apesar de tudo isso, quando me recebe em sua casa, está sempre alegre e disposto. Seja para ir até a padaria para comprar aquele pãozinho que eu gostava tanto, ou para fazer outros agrados. Não entendo. Apesar de toda a sua receptividade, às vezes ainda sou rude. Reclamo da vida, dos negócios feitos ou desfeitos. E mesmo assim, você tem toda a paciência comigo. Então, pai, se ainda der tempo, queria dizer que hoje também sou um pai. E que tento ser você todos os dias. Tento ser para meus filhos o que você sempre foi para mim. Já não importo mais com a idade. Hoje, mesmo com os meus 40 e poucos anos, quero que me segure no colo como segura seus netos. Pois quando lhe vejo, sinto que ainda sou criança e você continua a ser o meu herói. Legal esse vídeo, né? É pra gente... Não é pra ninguém ficar triste esses vídeos, tá? Não. Trazer rancor, trazer pensamentos ruins. É pra despertar, né? Pra nos chamar a atenção. Por isso que eu tô passando esse vídeo. É pra ninguém ficar triste, tá? Muitos de nós também não prestamos atenção nisso no dia a dia. Nós prestamos atenção e foi passando um filminho, eu tenho certeza, foi passando um filminho na cabeça de todo mundo, olhando lá para trás, né? Nossa, caramba, é isso, porque todo mundo se viu dentro do seu mundo, dentro da sua vida. Seja o primeiro vídeo que eu passei, em termos de criança, em querer ser aquilo, ou também do pai que nós dizemos agora, né? No dia a dia, no vucu-vucu do dia a dia, nós não temos, né? Essa sensibilidade de parar para os nossos pais e dizer algumas palavras legais, para as pessoas que nós amamos, para os nossos filhos, enfim, para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós não temos esse costume, né? Só quando acontece algo ruim, alguma coisa assim, que nós ficamos mais sensíveis, né? Aí desabrocha. Mas quantas oportunidades vão passando? Quando essa pessoa desencarnar, será que vai bater aquele arrependimento? Será que eu falei tudo que eu tinha para falar para aquela pessoa? Poxa, será que eu nunca mais vou ter essa oportunidade de falar aquilo para aquela pessoa? Sabe? É isso que nós temos que ter ciência no dia a dia de hoje. Nós deixamos o tempo escorrer
vai passando. Ah, vou falar amanhã. Chega amanhã, ah, vou falar amanhã. Ah, vou falar amanhã. E passa. E nós somos tocados pelo que no nosso dia a dia? Pelo estresse, o almoço que tem que ser um almoço corrido, a janta que tem que ser uma janta corrida, o banho tem que ser um banho... Por isso tem tanta gente com macuco, né? Pede o chubaco. Eles inventaram o perfume agora de 120 horas para não acabar, porque nem tomar banho, a gente toma banho direito, mas nem as mulheres que ficam meia hora, uma hora no banheiro ficam mais isso. Agora é 10, 15 minutos, banho de gato. E sai rapidinho. Porque nós temos muito compromisso, tem muitas coisas que não faz sentido lógico na nossa vida. Um sentido construtivo. Por que, Kleber, um sentido construtivo? Porque todos nós estamos caminhando para o desencarne, ou seja, o ditado popular, para a morte, como eu já falei várias vezes. E cada dia que nós passamos não é um dia a mais de vida, é um dia a menos de vida. E as oportunidades passam como os dias. Igual hoje, segunda-feira, dia 26 de maio. Nunca mais vai ter essa segunda-feira, 26 de maio de 2014. Pode ter sim a segunda-feira, 26 de maio de 2015, 16, 17. Mas aquelas pessoas que você ama, vai estar ali junto de você? Nós não sabemos, né? Tudo muda em um segundo. Tudo se transforma, né? Tudo passa. E nós, por causa do dia a dia, pelo envolvimento, do trabalho, nós esquecemos dessas pessoas que são as nossas raízes, né? Que são o molde necessário para nos dar segurança. Seja amigos, familiares, esposa, mulher, namorado, nós esquecemos disso. Deixamos de dizer uma palavra legal porque achamos isso brega, ser romântico, falar uma pessoa que fala algo que seja legal. E essas oportunidades vão passando no nosso dia a dia. E depois que nós perdemos é que nós vamos dar valor e entender as situações. Por que não nós não fazermos isso? Igual eu vi no Pânico eles brincando, querendo fazer homenagem ao Carlos Alberto de Nóbrega, de pôr uma praça o nome dele em vida. Não fazer aquelas homenagens depois que a pessoa morre, que passa meia hora na televisão e as pessoas exploram. Por que não faz antes, quando a pessoa está aqui entre nós? Por que é, sabe? E nós só damos valor e enxergamos as pessoas depois quando elas não estão mais perto de nós. Por isso que nós somos muito crianças e estamos numa bipolaridade de vivência muito estranha. E por isso que nós sofremos muito. Porque parece que o nosso dia a dia nunca tem o tempo necessário para a gente fazer todas as coisas que nós necessitamos. E essas coisas não estão ligadas em dar atenção para o filho, para a filha, para as pessoas que te amam. Não, a trabalho, a ganhar dinheiro. Parece que somos programados a ganhar dinheiro. E não é assim. Se nós vivemos e somos pessoas milionárias, conquistamos milhões e milhões, e a nossa vida, aquilo que nós estamos passando aqui? Porque uma hora você vai desencarnar e você não vai levar aquele monte de milhões no seu caixão. Você vai feder, os vermes vão te comer, você vai... Enfim, tudo isso vai acontecer com você. Você vai levar aquilo que couber dentro do seu coração, certo? Então esses tempos são tempos preciosos, minutos preciosos, que constroem a felicidade pouco a pouco no nosso coração. Sabe? Vou contar outra historinha sensacional para vocês. Eu vejo meus pais todo fim de semana, domingo. Posso fazer evento até 6 horas da manhã, 9 horas eu estou lá. O meu pai, quando ele sente saudade, minha mãe, eles ligam para mim e falam: olha, liguei só para ouvir a sua voz e de dizer que eu te amo. Meu pai e minha mãe faz isso, sempre é um ou outro. Então, olha o tamanho e a sensibilidade dessas pessoas. E eu aqui, porque eu vim aqui falar na frente, eu estou me achando, nossa, eu sou o máximo, sou uma pessoa iluminada, uma pessoa evoluída. E eles que estão lá não são pessoas evoluídas, porque eles não vão na igreja, eles não têm o quê. Mas eu teria a capacidade de fazer isso? Quem que é mais evoluído? Quem que tem mais sensibilidade acerca da vida? É eu que não ligo para fazer isso para eles? Ou são eles que ligam para me dizer: olha, estou ligando porque estou com saudade, estou ligando para ouvir sua voz e dizer que te amo? Eu me sinto pequenininho diante deles. E eu, por falar da palestra aqui, na região tal, eu não tenho isso comigo, graças a Deus, mas eu posso dizer: nossa, eu sou o máximo. As pessoas se acham o máximo quando fazem coisas importantes e são formadoras de opiniões em relação às pessoas. Mas será que são mesmo? Será que elas têm ciência disso que elas estão fazendo? Da responsabilidade de todos os ideais que estão plantando na cabeça das pessoas? Sabe, no nosso dia a dia nós enxergamos isso, essas palavras, esse vídeo emocionante que passou. Será que nós temos noção disso no nosso dia a dia, da importância disso, da importância daquilo? Da importância dos nossos sonhos de quando nós éramos crianças, que eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, e agora parece que tudo está tão diferente e você não dá nem vazão àqueles princípios e aquelas lembranças de quando você era criança.
Será que tudo quando você planejou quando era criança, eu vou querer fazer isso, vou querer fazer faculdade disso, vou querer ser isso, será que você conseguiu alcançar o seu objetivo agora quando adulto? Ou você está correndo atrás dele? São essas perguntas que nos movem, não são as respostas, são as perguntas que nos movem. A curiosidade em saber, em aprender a lidar com certas situações é que nos movem a acreditar. Então, cada um de vocês aqui que tem problemas na sua vida, seja de qual classificação que seja, qual gênero que seja, o problema ele se torna maior quando você dá vazão a esse problema e não enxerga as belezas que estão ao redor da sua vida. Porque você pode ter um desastre na sua vida, com a sua família, com as pessoas que você ama, mas em consequência a vida te oferece muitas coisas boas e suportes para que você passe por aquela situação difícil. Mas por que nós não enxergamos isso? Porque nós somos negativos, né? Se a vizinha está comentando com a outra, falando mal da outra vizinha, você vai chegar e vai descer o cacete também. Porque ele nunca vai falar, não é assim, você tem certeza do que você está falando? Vamos saber, não, você quer bagunçar o colete. Por que nós, brasileiros, gostamos tanto de novela? Porque a novela é uma vida alheia. É como se fosse a vida do vizinho ali passando na televisão. E você está curioso para saber e viver aquela situação. Por isso que nós gostamos de novela, tanto assim. Está implantado isso no nosso DNA. Né? Tem uma historinha. Ixi, já é 9 horas já. Prometo que é a última historinha. Tinha que passar mais um vídeo, mas não vai dar tempo. Tinha uma historinha que eu já até contei. Dá pra esticar até 9h30? Minha garganta é mais seca que costa de elefante. Tem uma história muito bacana, vou falar rapidinho para vocês, para dar tempo. Que é uma ficção que eu vou falar, lógico, tá? Não é algo que aconteceu. Mas um homem, ele reclamava muito da vida dele, só reclamava. E um dia ele se deparou com um lugar, tipo uma biblioteca, onde guardava todos os livros da vida de todas as pessoas. E ele chegando, ele queria ir lá e escrever uma nova história para ele, porque ele não aguentava mais sofrer, não aguentava mais ficar triste, as coisas não darem certo. E ele pediu pro guardião, né, o guarda, deixa eu ir lá, reescrever minha vida. Ele falou, não pode. Ele insistiu tanto que o guardião falou, tá bom, ó, vou dar 5 minutos para você ir lá e reescrever uma nova história para você a partir de hoje e agora. Estou te dando uma oportunidade, vai lá rapidinho. Mas ele chegando lá, uma pessoa assim, elegante, como todos nós, gostamos de saber da vida alheia, né? Nós vivemos a nossa vida, nos preocupamos com nós, né? Ele chegou lá, ao invés de pegar o livro dele, que estava ali perto de ver, não. Ele foi ver do vizinho dele e dos amigos dele. E foi ver naquela, nossa, ele faz isso, olha o que ele pediu. Nossa, como tem cabimento. Nossa, o meu inimigo tem tantas bênçãos assim na vida dele, e eu não tenho nada, só estou sofrendo. Ah, não. Ele pegou a borracha, foi lá, apagou e ficou reescrevendo na vida do inimigo dele, das pessoas que ele não gostava. Que ele não achava coerente aquilo que está acontecendo na vida dele, isso não estava acontecendo na dele. Ele está lá, escreveu, mexeu no livro de todo mundo. Na hora que ele foi escrever na vida dele as coisas boas, o guarda falou, meu filho, vamos embora. Ele falou, não, mas calma, eu nem terminei de escrever a minha história. Agora que eu fui começar a escrever, eu falei, então, eu dei 5 minutos preciosos para que você pudesse reescrever a sua história, mudar a sua vida. Mas ao invés disso, você ficou preocupado em ver a vida dos outros, se preocupar com a vida dos outros e querer saber da vida dos outros, que você esqueceu da sua e você perdeu a oportunidade. E assim é a nossa vida, né? Nós preocupamos com fulano, com ciclano, e nós olhamos para o próprio umbigo. Eu emagreci um pouquinho, eu consigo olhar para o meu umbigo. O gordinho não consegue amarrar o sapato e olhar para o próprio umbigo. E nem ver as coisas. Você pode falar aqui, né? Imagina para lavar então, para depilar. Tem que ser a mulher. Aí se a mulher não gostar do peão, já arranca fora e dá para as galinhas comer. Galinha caipira come até pedra. Está sendo filmado aqui. Mas o que tem? Nós temos que falar a realidade. Vocês querem que eu Eu não falei um nome específico, cada um usa a imaginação que tiver. Se eu tivesse falado isso. Não, mas eu deixo cada um sem responsabilidade pelo que pensa. Então tudo isso, gente, é para nós nos atentarmos à nossa vida, a prestar mais atenção na nossa vida. A escolha, o poder da escolha, que foi aquele vídeo que eu disse, está muito englobado nisso. Nós nunca temos, sabe, procedentes, um conteúdo para poder saber qual é a melhor escolha na nossa vida. A gente sempre escolhe coisas no desespero, no entusiasmo,
forçando tal situação, e de repente não corresponde àquilo que você queria, você se sente magoado, se sente desprotegido, se sente impotente perante a vida, perante as suas escolhas. Então são essas escolhas que vai fazer com que você se sinta mais realizado, mais feliz. Mas para que você tenha propriedades, ou seja, uma bagagem suficiente para saber o que é melhor para você, você precisa viver, você precisa errar 1, 2, 3, para você aprender. E não tem que ter medo de errar. Nós temos muito medo de errar, e se eu fizer isso, não... Você tem que tentar. É muito melhor do que você ficar estacionado e reclamando e não tentar. Como que eu vou saber se a água daquele brejo é limpa ou não? Eu tenho que ir lá beber. Se o fulano for lá, de repente ele está zoando. Não, é limpo. Eu chego lá, está cheio de esterco lá, água suja. Enfim, eu tenho que ir provar aquela água. Como que eu vou saber o que é bom ou ruim na minha vida? É provando o doce e o salgado. É isso que vai me libertar da ignorância. Sabe? Então, nós temos que nos mover, nos mexer, para que tudo isso reflita na nossa vida de forma lógica, amadurecida. Então, nós, tendo a nossa vida, o nosso conteúdo amadurecido, né, nós vamos ter discernimento para saber o que é bom e ruim para nós. Por isso que nós passamos por tantos perrengues, por isso que nós passamos por tantas dificuldades, por isso que nós sofremos, porque é através disso que amadurecemos. E amadurecendo, nós vamos ter um poder de escolha muito melhor do que antes. Um exemplo, está acabando não. Um exemplo rapidinho. Por que tanto isso é verdade que eu estou falando? Porque, por exemplo, quando a gente passa um relacionamento, todo mundo já sofreu em relacionamento. Quem nunca sofreu em relacionamento aqui? Você nunca sofreu? Oh, então você tinha que ser psicóloga, não dentista. Outra. Quando você tem o primeiro namoradinho, a primeira namorada, né? Você termina, você acha que o mundo acabou. Você morreu, você chora, você fica triste. Mas aquilo é um amadurecimento para o próximo. Aí você sofre o terceiro. E se as pessoas são saidinhas, tem um monte de namorado, né? E assim sucessivamente. Mas a pessoa fala, eu tenho o dedo podre, eu nunca vou encontrar a pessoa querida, eu nunca vou encontrar aquela pessoa, a minha cara metade, a minha metade, as metades da vida. Mas você encontra. E o porquê que você tem que passar por tantas decepções no começo? A sabedoria de Deus. Nós estamos aqui para a reprodução, certo? Se meu pai e minha mãe não tivessem, né, se envolvido, não vou falar besteira não, sou Marta. Mas a vontade que eu é de falar. Se o meu pai e minha mãe não tivessem brincado de médico, eu não estaria aqui. Né? Mas antes disso, tanto meu pai quanto a minha mãe tiveram outros relacionamentos. E foram esses relacionamentos que fortaleceram a sabedoria, a inteligência, para que um dia se formasse uma família. Entenderam? Vocês entenderam? Então foi o relacionamento A, B, C, D, sucessivamente, que foi amadurecendo até o E. Porque no E, ele teria que formar uma família. Então ele teria que ter uma sabedoria, né? Uma bagagem muito grande para sustentar essa família. Tem gente que vai ter né? Porque senão o mundo ia entrar em extinção. Nós seríamos extintos. Não teria mais pessoas, não teria criancinhas felizes nascendo. Então, quando uma pessoa dizer para você, eu tenho o dedo podre, ou isso acontece na minha vida, eu não dou certo com ninguém, não é. É porque você está sendo preparado para a pessoa que de repente vai ser o seu parceiro, a sua parceira, que de repente vão se casar, vão formar uma família e assim por diante. Essa é a sabedoria de Deus, não é a minha sabedoria. É só vocês raciocinarem. Então, a pessoa sofre uma vez, sofre. Duas, sim. A terceira, na quarta. O segundo já vai estar mais amadurecido do que o primeiro. O terceiro vai estar mais maduro do que o segundo relacionamento. E assim sucessivamente. Até que chega um momento, um ponto, pare, estabeleça, né? Pare ali, estacione, e aquela pessoa vai vivenciar mais experiente, mais madura, sem briguinhas bobas, sem briguinhas tolas, para formar realmente uma família e dar frutos. E assim continuar, os filhos, terem netos, e assim sucessivamente. Então é através desses moldes que Deus trabalha na nossa vida. São essas lógicas que fazem com que nós possamos ter e dar continuidade à nossa existência, aos nossos ancestrais. E indo mais longe, Kleber, a nossa própria reencarnação. Porque imagina você, se você formou sua família, netos, tudo, você está velhinho, você desencarna. Se aquelas pessoas que ficaram, se você for reencarnar na sua família de novo, se elas não se relacionarem, não tiver um relacionamento, como que você vai ter o caminho de entrada para você reencarnar novamente? Se aquela família não unir, se aquela pessoa não se unir.
nós não vamos ter essa oportunidade. Então, essa roda da vida, ela está a todo instante girando, girando, e as coisas vão mudando. Nesse exato momento, as coisas estão acontecendo e nós não percebemos. Então, quando nós temos essa percepção de mundo, quando conseguimos raciocinar sobre tudo isso, a gente desperta para a vida. A vida passa a ter um sentido lógico. A fé passa a ser uma fé raciocinada, não aquela fé cega. E tudo começa a fazer sentido. E as coisas fazendo sentido, você vai ter amadurecimento suficiente. Não vai sofrer mais tais situações que você sofria antes, né? Vai ter propriedade o suficiente para fazer outras pessoas felizes. E é assim que é a sementinha. Sabe? Não é a pessoa ser, ai, sou bom, nossa, que a pessoa tão boazinha, mas é boazinha para ela e tem as pessoas, mas ela não demonstra isso para o mundo. Ela não toca o coração das outras pessoas. Ela não desperta o que de melhor há naquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, é isso que faz a diferença. É isso que vai mudar o nosso mundo. Entender. E por isso a doutrina espírita é tão maravilhosa, porque ela não é algo que deixa a pessoa escorar nela, né? A pessoa escorar e vem aqui e fala, não, eu quero que os guias resolvam isso para mim, eu quero que... Não. Eles te dão a oportunidade para você resolver e aprender a amadurecer através daquilo. Ninguém vai vir aqui falar se você está sendo traído, se não sei o quê, se você vai arrumar um emprego, se você vai ganhar. Não. Porque se Deus fizer isso, é como se fosse uma cartomante. Poxa, se está aquilo para acontecer na sua vida, o que vai adiantar você saber ou não o que vai acontecer? Muitas das coisas mudam a partir daí. É você ter fé e viver dentro daquilo, a aceitação, a coerência da sua vida. Ter fé em Deus e aprender com aquele momento, por mais doloroso que seja. Não tem outra situação. Nesse mundo de provas e expiações, nós vamos sofrer muito. Vamos passar por muitas dificuldades. Mas cabe a cada um procurar ter a muleta certa para te apoiar, te encorajando, ou então você ficar na sua casa sofrendo, rindo. É a minha história da dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça. Vai adiantar você falar 3 vezes, você está com dor de cabeça, vai melhorar? Não vai. Se você não levantar a cabeça, não for a luta, não vencer as suas imperfeições, não aprender a tolerar as outras pessoas, aprender a ouvir as outras pessoas para discernir o certo do errado, a gente sempre vai ficar nesse círculo vicioso e sempre vamos sofrer. Então nós somos o milagre. Certo? Nós somos o milagre. Nós fazemos acontecer. Nem fulano, nem ciclano, somos nós. Ninguém vai fazer eu feliz se eu não me sentir feliz e não construir essa felicidade no meu coração. Até porque se aquela pessoa me faz feliz ao meu lado, se um dia ela for embora, ela vai levar o meu coração e a minha felicidade. E como é que eu vou ficar? Né? Alguém conhece um caso como esse? Todo mundo já passou por isso, né? Por isso que nós sofremos, somos tão frágeis. Porque na hora que temos que ser racional, nós somos só emocional. E tem que ter esse equilíbrio com o sal e o doce, com o bem e o mal. Certo? Para de falar, que daqui a pouco começa a novela em família, todo mundo está doidinho para ir embora, vira aquele atropelo, o povo sai, né? Certo, pessoas? Acabou, até a próxima oportunidade. Nós vamos formar a mesa aqui agora, né? Tinha mais vídeo para passar, mas na próxima oportunidade eu passo, tá? Semana que vem.